Graça e paz, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos e a todas. Amém, meu querido. Semana passada falamos um pouquinho sobre princípios da pregação expositiva e nesse vídeo ele falou um pouquinho sobre a pregação expositiva do Antigo Testamento. Vamos estar frisando um pouquinho mais, o que é, uma pregação expositiva. No vídeo anterior falamos que existe, vários tipos de pregações, mas dentre as mais usadas é a pregação temática, textual, e por fim a que eu acho mais completa, mais interessante, é a pregação expositiva. E dentro disso, vamos falar aqui o quê? A maioria dos pregadores famosos da história usou a exposição bíblica. A pregação expositiva parece ser o melhor estilo de pregar as escrituras e o melhor meio de proclamar a palavra de Deus de modo integral e fiel. Ou seja, uma maneira correta, uma maneira bacana de expor a palavra através do quê? Do sermão expositivo. E dentro disso, as sementes da pregação expositiva podem ser vistas no Antigo Testamento. Os profetas, acima de tudo, foram pregadores, como declarou John Stott no ano de 2021 ao ano de 2011, um dos maiores expoentes da palavra de Deus do século XX. O profeta era a boca de Deus, através de quem Deus transmitia sua palavra ao homem, ou seja, o profeta não proclamava as suas próprias palavras em seu nome, mas as palavras de Deus e em nome de Deus. Olha que coisa interessante. Para a gente compreender esse estudo, para compreender o desenvolvimento da pregação expositiva, devemos compreender, porém, o que ela significa. Qual é o significado da pregação expositiva? Então, tem alguns princípios para a gente compreender. Exposição, primeiro passo. Qual é o significado dessa palavra exposição, que é o sermão expositivo? Exposição, que significa, quer dizer, trazer à luz o que existe. A palavra exposição deriva-se do termo latino expositivo, que significa divulgar, publicar ou tornar-se acessível. O estudo expositivo, queridos e queridas, ele é interessante, que ele deixa algumas ferramentas para a gente poder, para o pregador utilizar, para poder facilitar o seu entendimento. Algumas ferramentas, hermenêutica bíblica, que é a arte da interpretação. Então, quando o pregador ele inicia um estudo expositivo, ele vai no original, no hebraico, no aramaico, no grego, dependendo do texto que ele está lendo, às vezes até através das culturas judaicas, tem os cóticos também, que muitos utilizam. Então, quando a gente vai fazer uma pregação expositiva, nós observamos o quê? O texto, o contexto, o pano de fundo, quando que escreveu. Então, para isso, é necessário fazer o quê? Que o pregador ele se dedique mais para poder achar essas informações que estão nas escrituras, mas às vezes não está acessível para você. Então, os comentários bíblicos, ou seja, a hermenêutica vai fazer com que a gente encontre situações assim que mostra mais informações. Por exemplo, quando vemos ali o milagre ali do casamento, o primeiro milagre de Jesus ali, que encheu aquelas talhas com água, a Bíblia não explica a quantidade de água que era em cada talha. Então, a hermenêutica vai fazer com que você vá ali no contexto, nas tradições judaicas, e ver qual era a capacidade de armazenamento de cada talha. E isso faz com que o texto ele fica mais enriquecido. A gente vê, por exemplo, cada talha era 600 a 650 litros de água. Agora, quantas talhas? A gente pode observar a grandeza, a preciosidade dessas informações que o texto está nos relatando. Então, a exposição quer dizer isso, trazer à luz o que existe, divulgar, publicar, para que as pessoas, para que os ouvintes, eles possam ouvir aquela mensagem e compreender a grandeza de Deus. São preciosidades que estão lá no fundo e que o pregador ele utiliza essas ferramentas para poder extrair e para poder trazer e para que o Senhor venha falar em nossos corações a ponto de a gente entender as maravilhas do reino de Deus. O sermão expositivo é um sermão que extrai uma mensagem da Escritura, tornando-a acessível aos ouvintes contemporâneos.
As raízes da pregação expositiva estão firmemente arraigadas nas Escrituras. O pregador, ele tem que fazer o quê? Se ele não tem nada para falar no púlpito, ele desce. Né? Então o pregador, para ele falar, ele tem que estar utilizando as Escrituras sagradas. O pregador não tem nada que fazer no púlpito, né, no altar, ali na base da igreja, sem as Escrituras. Ficar contando experiência, né? Às vezes pode até contar uma coisa ou outra, mas a ênfase do pregador no púlpito ali é expor a palavra de Deus, apenas isso. Se não sabe falar, apenas leia, que a Bíblia ela fala por si mesma. E continuando, a pregação expositiva, segundo a literatura, não é uma inovação dos especialistas em homilética, mas a volta às origens bíblicas. Para aprendê-la, a pessoa precisa, antes de tudo, observá-las nas Escrituras, ou seja, examinar o texto, o contexto. Então, existe um estudo árduo, né? Então, para você pregar um sermão expositivo, para você poder produzir o seu esqueleto, um começo, um meio e fim, é algo árduo, é trabalhoso, né? Não é você abrir a Bíblia e falar, Deus manda dizer isso, e você não estudou, você não preparou. E aí muitos utilizam, né? A letra mata, varão, né? Mas o que mata é a ignorância das pessoas. E quando alguém fala isso, eu já sei que é preguiçoso, que não gosta de ler as Escrituras. Então, uma das vantagens do estudo expositivo é que você não vai fugir do texto, você vai ficar dentro do texto. E aqui nós observamos dessa palavra homilética. Homilética é o quê? É a postura no altar, maneira de falar, os tipos de vestimentas. E concluindo, né? Continuando, a Bíblia prescreve o conteúdo singular e um modelo supremo para a pregação. James Whitzer diz que a pregação na Bíblia tem duas formas básicas. Primeira, pregação revelatória e pregação explanatória. Não existem mais mensagens novas e diretas de Deus. John Stott diz que o pregador cristão não é um profeta, e ele afirma, né, nenhuma revelação original é dada a ele. Sua tarefa é explicar a revelação que foi dada uma vez por todas. Ele não é inspirado pelo Espírito no sentido em que foram os profetas. É verdade que quem quer que fale é instruído ao fazê-lo como alguém que pronuncia oráculos de Deus. A última ocorrência na Bíblia da fórmula veio a palavra de Deus se refere ao João Batista, em Lucas 14:2, e ele foi um verdadeiro profeta. Então, dentro disso, existe alguns ministérios, algumas igrejas que eles têm o costume, né, de falar assim, ó, quem está com a palavra, né? E aí eles oram ali dentro das suas denominações, e de repente um fala, Deus me deu a palavra, e aí ele vai lá e prega aquilo que no entendimento dele Deus falou com ele, mas no meu entendimento, né, eu vejo como que o Hernandes Dias fala aqui, o John Stott, que a revelação, o último profeta, né, é João, né, o apóstolo João, né, e o Senhor ele deixou a revelação, né, e o último apóstolo aqui foi João. Então, né, eu tenho respeito àqueles que pensam diferente, mas eu acredito que, né, a última revelação que o Senhor deixou é a palavra de Deus. Então nós temos que nos alicerçar na palavra de Deus, né? Eu respeito, né, os irmãos aí que têm um entendimento diferente, mas ainda assim eu continuo crendo naquilo que as Escrituras estão dizendo. E aí ele fala como pregação revelatória, aquela pregação que revela no momento da exposição. E é a pregação explanatória, aquela que vai explanando situações, ou seja, o pregador ele vai, na medida que ele vai lendo, ele explica e ele aplica, né? Isso aí o próprio Hernandes Dias ele fala, né? Que a pregação expositiva ela consiste nisso, em ler, explicar e aplicar o texto. A gente traz para os dias de hoje e vendo o que nós podemos aprender com determinado texto. E continuando, portanto, nossa tarefa consiste em explicar a palavra escrita de Deus. Devemos pregar a palavra de Deus e só a palavra de Deus e toda a palavra de Deus. Tem alguns, que eu falei uns minutos atrás, uns irmãos têm o hábito, Deus me disse, Deus manda dizer, Deus manda falar, né?
eu prefiro ficar com as escrituras. Se as escrituras me falam e o profeta diz isso, as escrituras me afirmam isso, por que não ser de Deus? Mas ainda assim, eu fico com os dois pés atrás, porque existe muito profeta de Baal, né? Muitos aí que se dizem homens, profetas de Deus, e então eu prefiro ficar, né, na minha ignorância, eu prefiro ficar com as escrituras e o que ela, né, é revelada para mim através do Espírito Santo, né, que nos revela bem. E continuando, os profetas eram pregadores poderosos. O termo hebraico Nabi significa alguém que põe para fora, anuncia, proclama. O profeta tanto prevê como anuncia, conforme declarou David Larsen. Ele fica diante do povo, porque ficou diante de Deus. Essa é uma grande verdade. E isso aí está falando o quê? Antigamente Deus usava realmente os profetas ali no Antigo Testamento, usou Jeremias, usou Malaquias, né? Tanto em Malaquias ele fala assim, o peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então em determinado momento Deus usava assim os profetas na antiguidade, e eles eram boca de Deus, e o que eles falavam de fato acontecia, né? Então eu não duvido disso, mas por fim o Senhor ele fecha o cano, né? Fecha as escrituras, né? E para nós ele deixou, né, o Antigo e o Novo Testamento. Então a Bíblia fala que somos reis e sacerdotes em Apocalipse, então não preciso de ficar, né, ouvindo Deus manda dizer. Se ele quer falar, ele fala, e amém, eu creio que ele fala, mas eu tenho minha desconfiança aí, porque tem muitos aí que não estão falando no nome do Senhor, né? Tem muitos aí que não estão falando, honrando com a verdade. Então, sendo assim, eu prefiro, né, acreditar assim que exista, né, profetas de Deus aí, mas ainda assim eu prefiro ficar com a revelação desse livro maravilhoso, que é as Escrituras sagradas. E continuando, né, eles explicaram e aplicaram enfaticamente a palavra de Deus e ao povo de Deus. A epístola de Judas reconhece que Enoque, da 7ª geração, a partir de Adão, profetizou, versículo 14. E Noé é chamado do pregador da justiça, 2 Pedro 2,5. Então nós vemos aqui, o texto está falando desses homens de Deus, desses profetas. Deus usou instrumentos diferentes para comunicar a sua palavra. E como o profeta que transmitia a palavra divina do Senhor, o sacerdote que transmitia a lei e o sábio que oferecia conselhos, Jeremias 18, e também Josué pregou e explicou a palavra de Deus em Israel. A gente pode usar essas referências aqui no texto de Juízes, no capítulo 23, versículo 2 ao 26, 24, 2 a 27, e Samuel também ensinou a palavra de Deus a Israel, chamando o povo ao arrependimento, 1 Samuel 7, do 2 ao 17. E os salmos de Davi revelam Deus em sua majestade de forma poética. Os provérbios de Salomão oferecem-nos igualmente um rico tesouro de instruções práticas. Ele foi chamado de o pregador, Eclesiastes 1:1. E Moisés e Esdras são outros dois exemplos importantes de pregadores expositivos do Antigo Testamento, além de muitos outros, como Samuel, 1 Samuel 12:23, Isaías 39, Jeremias 32:33 e Malaquias 2:9. Então, nesse dia, vimos um pouquinho sobre a pregação do Antigo Testamento, que teve, né, homens ali que eram pregadores expositivos, que expunham, né? A gente pode ver, por fim, também Martinho Lutero, né, D.A. Carson e dentre outros aí que fazem as pregações expositivas e exposições, né, interessantes das Escrituras. Mas é como eu falei, eu particularmente prefiro a pregação expositiva, né, que você não foge do texto, né, ou seja, você vai, né, ler apenas aquele texto e vai fazer um estudo mais profundo nele. Quando a gente faz um sermão temático, você escolhe um tema, você vai utilizar vários outros textos para poder você contextualizar a tua ideia, o teu sermão. E isso faz com que, às vezes, nós venhamos a pegar textos fora de contexto. E isso aí a gente pode acabar, né, sendo um gatilho ali para uma heresia, né, às vezes por mais inofensivo que seja. Ou às vezes a gente acaba pegando e colocando dentro do texto aquilo que não está no texto, né? Nós chamamos isso de exegese. Você coloca no texto aquilo que não está.
Amém, meus queridos? Deus abençoa. Vou ficando por aqui, né? E Deus abençoa cada um de vocês, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. E vamos continuar, né, essa parte 2 das mensagens aqui do sermão expositivo sobre a importância. E próxima semana vamos estar realizando mais vídeos, se assim o Senhor, né, permitir em nossas vidas. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, e obrigado por vocês que ficaram até aqui. Deus abençoe. Shalom Adonai.